Quando Bilbo voltou a si, estava literalmente por si só. Estava deitado nas pedras aplainadas de Monte Corvo, e não havia ninguém por perto. Um dia sem nuvens, mas frio, estendia-se acima dele. Estava tremendo e gélido feito pedra, mas sua cabeça ardia como se estivesse em chamas. Ora, o que será que aconteceu? Disse a si mesmo. De qualquer modo, até agora não sou um dos heróis que tombaram, mas suponho que ainda haja tempo suficiente para isso. Sentou-se, todo dolorido. Olhando para o vale, não conseguiu ver nenhum gobelim vivo. Depois de um tempo, quando suas ideias clarearam um pouco, ele pensou ter conseguido ver elfos se movendo nas rochas lá embaixo. Esfregou os olhos. De certo, havia ainda um acampamento na planície a alguma distância dali. E havia idas e vindas em volta do portão? Anões pareciam estar ocupados removendo a muralha? Mas tudo estava numa quietude mortal. Não havia nenhum chamado, nem eco algum de canção. A tristeza parecia estar no ar. Vitória, afinal, suponho, disse ele, sentindo sua cabeça dolorida. Bem, parece um negócio muito sombrio. De repente, percebeu que um homem estava subindo e vinha na direção dele. Olá aí, chamou com voz trêmula. Olá aí, quais as notícias? Que voz é essa que fala em meio às pedras? Disse o homem, parando e olhando à sua volta não muito longe de onde Bilbo estava sentado. Bilbo então se lembrou de seu anel. Ora, abençoado eu seja, disse. Essa invisibilidade tem suas desvantagens, afinal. Do contrário, suponho que eu poderia ter passado uma noite quentinha e confortável na cama. Sou eu, Bilbo Bolseiro, companheiro de Thorin, gritou, tirando apressadamente o anel. É bom que eu o tenha encontrado, disse o homem, andando na direção dele. Precisam de você, e eu o procurei por muito tempo. Teria sido contado entre os mortos, que são muitos, se Gandalf, o mago, não tivesse dito que sua voz foi ouvida pela última vez neste lugar. Fui mandado até aqui para procurar pela última vez. Está muito ferido? Uma porcaria de pancada na cabeça, eu acho, disse Bilbo. Mas tenho um elmo e um crânio duro. Mesmo assim, sinto-me enjoado, e minhas pernas parecem feitas de palha. Vou carregá-lo até o acampamento lá embaixo, no vale, disse o homem, e se pôs a levá-lo com facilidade. Ele era rápido e de pisadas seguras. Não demorou para que Bilbo fosse depositado diante de uma tenda em vale, e lá estava Gandalf, com o braço numa tipóia. Nem o mago tinha escapado sem um ferimento, e havia poucos ilesos em toda a hoste. Quando Gandalf viu Bilbo, ficou encantado. "Bolseiro!" exclamou. "Ora, que coisa! Vivo, afinal! Estou contente!" Comecei a me perguntar se até mesmo a sua sorte seria capaz de salvá-lo. Foi um negócio terrível e quase desastroso. Mas outras notícias podem esperar. Venha, disse com mais gravidade. Requisitam sua presença. E, conduzindo o hobbit, levou-o consigo para dentro da tenda. "Salve, Thorin!" disse quando entrou. "Eu o trouxe." Ali, de fato, jazia Thorin escudo de carvalho, ferido com muitas feridas, e sua armadura rasgada e machado sem gume estavam jogados sobre o chão. Ele olhou para cima quando Bilbo se pôs ao lado dele. "Adeus, bom ladrão", disse ele. "Vou agora para os salões de espera sentar-me ao lado de meus pais, até que o mundo seja renovado. Uma vez que agora deixo todo o ouro e toda a prata e vou aonde são de pequena valia, desejo me despedir em amizade de você e queria retirar minhas palavras e ações no portão." Bilbo se apoiou em um dos joelhos, cheio de tristeza. "Adeus, rei sob a montanha", disse. "Esta é uma aventura amarga se tem de terminar assim, e nem uma montanha de ouro pode torná-la boa. Contudo, estou contente de ter partilhado de seus perigos. Isso foi mais do que qualquer bolseiro merece." "Não", disse Thorin. "Há mais bem em você do que sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas, triste arrou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus." Então Bilbo deu meia volta e saiu por ali a sós, e se sentou sozinho embrulhado num cobertor,
E, acredite você ou não, chorou até seus olhos ficarem vermelhos e sua voz ficar rouca. Ele era uma alminha gentil. De fato, demorou antes que tivesse coragem de contar uma piada de novo. Foi por misericórdia, disse ele por fim a si mesmo, que acordei na hora certa. Queria que Thorin estivesse vivo, mas estou contente que nos separamos de modo gentil. Você é um bobo, Bilbo Bolseiro, e fez uma grande bagunça com aquele negócio da pedra. E houve uma batalha, apesar de todos os seus esforços para adquirir paz e quietude, mas suponho que dificilmente possa ser culpado por isso. Tudo o que tinha acontecido depois que desmaiou Bilbo ficou sabendo mais tarde, mas estava agora cansado de sua aventura. Seus ossos doíam de vontade de fazer a viagem de volta. Isso, entretanto, demorou um pouco. Então, nesse meio tempo, vou lhe contar algo sobre o que ocorreu. As águias suspeitavam havia muito que os gobelins se reuniriam. De sua vigilância, os movimentos nas montanhas não podiam ser de todo escondidos. Assim, elas também se haviam congregado em grandes números, sob as ordens da grande águia das montanhas nevosas, e, por fim, farejando a batalha ao longe, tinham vindo velozes, descendo pela ventania no momento exato. Foram elas que desalojaram os goblins das encostas da montanha, lançando-os em precipícios ou empurrando-os, gritando e desnorteados, para o meio de seus inimigos. Não demorou para que libertassem a montanha solitária, e elfos e homens de ambos os lados do vale conseguiram vir, enfim, ao auxílio de suas forças na batalha lá embaixo. Mas, mesmo com as águias, ainda estavam em menor número. Na última hora, o próprio Beorn tinha aparecido, ninguém sabia como ou de onde. Veio sozinho e em forma de urso, e parecia ter crescido até chegar quase ao tamanho de um gigante em sua ira. O rugido de sua voz era como o de tambores e canhões, e ele jogou para longe os lobos e goblins que estavam em seu caminho como se fossem palha e penas. Caiu sobre a retaguarda deles e irrompeu feito um estrondo de trovão através do círculo que tinham formado. Os anões ainda estavam defendendo uma posição em volta de seus senhores, em cima de uma colina baixa e arredondada. Então Beorn se abaixou e ergueu Thorin, que tinha tombado, vazado por lanças, e o carregou para fora da luta. Rapidamente retornou, e sua ira se redobrara, de modo que nada podia detê-lo, e nenhuma arma parecia feri-lo. Dispersou a guarda pessoal de Bolg, arrastou-o para o chão e o esmagou. Então o desespero caiu sobre os goblins, e eles fugiram em todas as direções. Mas o cansaço abandonou os inimigos deles com a chegada da nova esperança, e os perseguiram de perto e impediram que a maioria escapasse para onde pudesse. Empurraram muitos para dentro do rio rápido, e aqueles que fugiram para o sul ou oeste, eles caçaram nos charcos em volta do rio da floresta. E ali a maior parte dos últimos fugitivos pereceu, enquanto aqueles que chegaram com dificuldade ao reino dos Elfos da Floresta lá foram mortos ou arrastados para morrer nas profundezas da escuridão sem caminhos de treva-mata. Dizem as canções que 3 partes dos guerreiros goblins do norte pereceram naquele dia, e as montanhas tiveram paz por muitíssimos anos. A vitória fora assegurada antes do cair da noite, mas a perseguição ainda prosseguia quando Bilbo retornou ao acampamento, e não havia muitos no vale, salvo os mais gravemente feridos. "Onde estão as águias?" perguntou ele a Gandalf naquela noite, deitado enrolado em muitos cobertores quentes. "Algumas saíram à caça", disse o mago, "mas a maioria voltou a seus ninhais. Não queriam ficar aqui e partiram com a primeira luz da manhã. Dain coroou o chefe delas com ouro e jurou amizade para com elas para sempre." "Sinto muito. Quero dizer, gostaria de vê-las de novo", disse Bilbo sonolento. "Talvez eu as veja no caminho para casa. Suponho que voltarei para casa logo?" "Tão logo quiser", disse o mago. Na verdade, demorou alguns dias antes que Bilbo realmente partisse. Enterraram Thorin nas profundezas sob a montanha, e Bard pôs a pedra Arken sobre o peito dele. "Que ela fique ali até que a montanha caia", disse. "Que traga boa sorte a todo o seu povo que habitar aqui doravante."
Sobre o túmulo de Thorin, o rei élfico então dispôs Orcrist, a espada élfica que tinha sido tirada dele no cativeiro. Contam as canções que ela sempre brilhava no escuro se inimigos se aproximavam, de modo que a fortaleza dos anões não podia ser tomada de surpresa. Ali então Dain, filho de Nain, fez sua morada, e ele se tornou rei sob a montanha. E com o tempo muitos outros anões se juntaram a seu trono nos antigos salões. Dos 12 companheiros de Thorin, 10 restavam. Fili e Kili tinham tombado a defendê-lo com escudo e corpo, pois era o irmão mais velho da mãe deles. Os outros permaneceram com Dain, pois Dain era generoso com seu tesouro. Não havia mais, é claro, razão para dividir o tesouro em partes conforme tinha sido planejado, para Balin e Dualin, e Dori e Nori e Ori, e Oin e Glóin, e Bilfur e Bofur e Bombur, ou para Bilbo. Contudo, uma 14ª parte de toda a prata e todo o ouro, trabalhado e não trabalhado, foi entregue a Bard, pois Dain disse, honraremos o acordo do falecido, e ele agora tem consigo a pedra Arken. Mesmo uma 14ª parte era riqueza sobremaneira grande, maior do que a de muitos reis mortais. Daquele tesouro, Bard enviou muito ouro ao mestre da Cidade do Lago, e recompensou com liberalidade seus seguidores e amigos. Ao rei élfico, ele deu as esmeraldas de Girion, joias tais como as que ele mais amava, as quais Dain lhe havia restituído. A Bilbo ele disse, este tesouro é tão seu quanto meu. Embora os antigos acordos não possam vigorar, já que tantos tomaram parte no trabalho de conquistá-lo e defendê-lo. Contudo, ainda que você tenha se disposto a deixar de lado todas as suas reivindicações, eu desejaria que as palavras de Thorin, das quais ele se arrependeu, não se mostrem verdadeiras, que nós lhe daríamos pouco. Desejo recompensá-lo mais ricamente do que a todos os demais. Muito gentil da sua parte, disse Bilbo, mas realmente é um alívio para mim. De que modo eu conseguiria levar todo aquele tesouro para casa, sem guerra e assassinato ao longo do caminho todo, eu não sei. E não sei o que faria com ele quando chegasse em casa. Estou certo de que é melhor deixá-lo em suas mãos. No fim, quis levar apenas 2 arcas pequenas, uma cheia de prata e a outra cheia de ouro, do tipo que um só pônei forte conseguiria carregar. Isso será o máximo que consigo transportar, disse ele. Por fim, chegou a hora de dizer adeus a seus amigos. Adeus, Balin, disse, e adeus, Dwalin, e adeus, Dori, Nori, Ori, Oin, Oin, Glóin, Bifur, Bofur e Bombur. Que suas barbas nunca se tornem ralas. E, voltando-se na direção da montanha, acrescentou, adeus, Thorin escudo de carvalho, e Fili e Kili, que a lembrança de vocês nunca esvaneça. Então, os anões curvaram-se profundamente diante de seu portão, mas as palavras pareciam grudar em suas gargantas. Adeus e boa sorte, aonde quer que você vá, disse Balin por fim. Se alguma vez nos visitar de novo, quando nossos salões se fizerem belos uma vez mais, então o banquete há de ser de fato esplêndido. Se alguma vez estiverem passando lá perto de casa, disse Bilbo, não hesitem em bater. O chá é às 4, mas qualquer um de vocês é bem-vindo a qualquer hora. Então virou-se para partir. A hoste élfica estava em marcha, e se tristemente tinha diminuído, ainda assim muitos estavam contentes, pois agora o mundo setentrional seria mais feliz por muitíssimos e longos dias. Gandalf e Bilbo cavalgavam atrás do rei élfico, e ao lado deles caminhava Beorn, mais uma vez em forma de homem, e ele ria e cantava em alta voz pela estrada. Assim prosseguiram, até que se aproximaram das fronteiras de Trevamata, ao norte do lugar onde o rio da floresta desaguava. Então pararam, pois o mago e Bilbo não queriam entrar na mata, ainda que o rei lhes pedisse para ficar algum tempo em seu palácio. Pretendiam seguir pela borda da floresta e dar a volta em sua margem setentrional, pelo ermo que havia entre ela e o começo das Montanhas Cinzentas. Era uma rota comprida e tristonha, mas, agora que os goblins tinham sido esmagados, parecia-lhes mais segura do que as trilhas horrendas sob as árvores. Ademais, Beorn estava indo por aquele caminho também. Adeus, ó rei élfico, disse Gandalf,
Que seja alegre a verde mata enquanto o mundo ainda é jovem, e que seja alegre todo o seu povo. Adeus, ó Gandalf, disse o rei. Que você sempre apareça quando for mais necessário e menos esperado. Quanto mais aparecer em meus salões, mais hei de me comprazer. Imploro-lhe, disse Bilbo, gaguejando e se apoiando num pé só, que aceite este presente. E exibiu um colar de prata e pérolas que Dain lhe dera quando se despediram. De que modo ganhei direito a tal presente, ó Hobbit? Disse o rei. Bem, eu pensei, sabe, disse Bilbo bastante confuso, que alguma pequena recompensa deveria ser dada por sua hospitalidade. Quero dizer, até um gatuno tem seus sentimentos. Bebi muito de seu vinho e comi muito de seu pão. Receberei seu presente, ó Bilbo, o Magnífico, disse o rei muito grave, e lhe dou o nome de amigo dos elfos e abençoado. Que sua sombra nunca fique menor, ou então roubar seria fácil demais. Adeus! Então os elfos se voltaram na direção da floresta, e Bilbo começou seu longo caminho para casa. Teve muitas dificuldades e aventuras antes de voltar. O ermo ainda era o ermo, e havia muitas outras coisas nele naqueles dias além de goblins. Mas Bilbo foi muito bem guiado e bem protegido. O mago estava com ele, assim como Beorn, por boa parte do caminho. E ele nunca correu grande perigo de novo. De todo modo, no meio do inverno, Gandalf e Bilbo já tinham feito todo o caminho de volta ao longo de ambas as bordas da floresta até as portas da casa de Beorn, e ali, por algum tempo, ambos ficaram. O dia de Yule por lá foi aconchegante e alegre, e os homens vieram de todo canto para se banquetear a convite de Beorn. Os goblins das Montanhas Nevoentas agora eram poucos e estavam aterrorizados e se escondiam nos buracos mais fundos que podiam achar. E os wargs tinham desaparecido dos bosques, de modo que os homens podiam sair sem medo. Beorn, de fato, se tornou um grande chefe naquelas regiões mais tarde e governou uma terra vasta entre as montanhas e a mata. E conta-se que por muitas gerações os homens de sua linhagem tinham o poder de assumir a forma de urso, e alguns foram homens soturnos e maus, mas a maioria tinham um coração como o de Beorn, ainda que fossem menores em tamanho e força. Nos dias deles, os últimos goblins foram caçados nas Montanhas Nevoentas, e uma nova paz sobreveio à borda do ermo. Já era primavera, das bonitas, com clima ameno e sol brilhante, quando Bilbo e Gandalf se despediram enfim de Beorn, e embora ansiasse por chegar em casa, Bilbo partiu arrependido, pois as flores dos jardins de Beorn eram, na primavera, não menos maravilhosas do que no alto verão. Por fim, subiram aquela estrada comprida e alcançaram o exato passo onde os goblins os tinham capturado antes. Mas chegaram àquele ponto elevado de manhã e, olhando para trás, viram um sol alvo brilhando sobre as terras que se espalhavam lá embaixo. Lá atrás estava a Treva-mata, azulada na longura e de um verde escuro na borda mais próxima, mesmo na primavera. Lá, muito ao longe, estava a montanha solitária, no limiar da visão. Em seu pico mais alto, a neve ainda não derretida luzia pálida. E assim vem a neve depois do fogo, e até dragões têm seu fim, disse Bilbo, e deu as costas à sua aventura. A parte tuque dele estava ficando muito cansada, e a parte bolseiro se tornava mais forte a cada dia. Agora queria só estar na minha própria poltrona, disse.